Então, dando início à aula 9, Biologia 1, continuando na citologia. O assunto de hoje, retículo endoplasmático e complexo de Golgi. Então, o retículo endoplasmático, ele pode ser ou liso ou rugoso. Então, o retículo endoplasmático, falando dos dois agora, né, é uma organela que está relacionada com a síntese de moléculas orgânicas. Lembrando que síntese é fabricação ou produção, tá, de moléculas orgânicas, que pode ser as proteínas, as gorduras. E aí existem dois tipos de retículo, o liso e o rugoso, que têm formas e funções diferentes. O retículo endoplasmático rugoso é associado aos ribossomos e à síntese de proteínas, enquanto o liso produz os lipídios. Isso é fundamental vocês lembrar. Retículo endoplasmático rugoso, vocês já vão ver por que ele é rugoso, é associado à síntese ou à fabricação de proteínas, e o liso de lipídios, que são as gorduras. Os retículos são estruturas membranosas. Isso significa que ele tem a constituição química da membrana, que é formada por fosfolipídios, né, e proteínas, compostas de sacos achatados e localizados no citosol da célula, ou seja, no citoplasma. São encontrados em células eucariontes, tá? Lembrando que as células eucariontes são aquelas que possuem um núcleo delimitado por membrana, que é chamada de carioteca. Os retículos endoplasmáticos se tratam de estruturas distintas, quer dizer, são diferentes, mas complementares, e uma está relacionada com a outra. Isso se dá por se comunicarem e por terem funções de transporte e processamento. Aqui temos um slide só do retículo endoplasmático rugoso, que também é chamado de ergastoplasma. Então, é aqui em azul, a membrana do núcleo, o nucleolo, né, bem grandão, e o retículo endoplasmático rugoso. Tá? Ele é chamado rugoso porque os ribossomos, lembra que a outra aula foi sobre os ribossomos, que é o local onde ocorre a produção das proteínas. Tá? Então, o rugoso tem esses ribossomos aderidos. E quando a gente fala que o retículo endoplasmático também é responsável pelo transporte de substâncias, é porque o retículo endoplasmático rugoso e o liso, tá, se comunicam. Então, vamos supor que aqui tem a membrana da célula. Tá? Então, alguma substância que entre na célula tem a possibilidade de chegar lá no núcleo, né, por esses caminhos aqui. Então, o retículo endoplasmático liso, ele é mais tubular. Tá? Vocês podem ver, ó, formando tubos. E o retículo endoplasmático rugoso, que está em rosa, é mais achatado. Aí existe comunicação entre os dois. No liso não existem os ribossomos, tá? Só no rugoso. Então, o liso tem uma aparência, né, de ser mais liso e o rugoso de meio enrugado, assim, né, cheio de ribossomos. Então, voltando aqui, a estrutura do retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático, quando associado aos ribossomos, adquire uma aparência áspera, motivo pelo qual é chamado de rugoso ou granuloso. Que os ribossomos também pode ser chamado de grânulos. Está localizado no citoplasma, próximo ao núcleo, sendo a sua membrana uma continuação da membrana nuclear externa. A proximidade com o núcleo torna a síntese de proteínas mais eficiente.
uma vez que o retículo endoplasmático rugoso pode enviar rapidamente o sinal para o núcleo iniciar o processo de transcrição do DNA. Então, assim, ó, como o nosso material genético, tá, de todos os seres vivos, inclusive o nosso, né, se encontra em cada uma de nossas células, a informação que está dentro do núcleo tem que ser copiada. E, e o ato de copiar essa informação do DNA é chamado de transcrição. E quem faz isso é o RNA mensageiro. Então, ele leva a mensagem que está escrita ali no DNA para o local, né, até os ribossomos. Então, o caminho é bem mais curto. E ainda quando há proteínas deformadas ou desdobradas, que são inativas, né, que não servem mais para as células, há um sinal específico para melhorar o processo. Caso contrário, será sinalizado que a célula deve ser encaminhada para uma morte programada, apoptose. O nosso corpo, ele constantemente renova as células, tá? E isso está tudo programado ali pelo DNA. O retículo endoplasmático rugoso, ele é bem desenvolvido em células secretoras, tá? Aquelas que eliminam secreções, como o pâncreas. Então, as principais funções do retículo endoplasmático: a síntese de proteínas, que é a função, assim, número 1, que a gente não pode esquecer, o transporte de substâncias, né, já que as substâncias entram na célula e atravessam esses caminhos aqui, armazenamento de substâncias. Então, elas também armazenam algumas substâncias ali no seu interior. O retículo endoplasmático liso, também chamado de agranular. O rugoso é granular. Agranular é negação, então esse A é que, como se fosse o contrário, né? Então não tem os ribossomos aderidos. O retículo endoplasmático liso, podendo também ser denominado de agranular, se estende a partir do anteriormente citado, né, do retículo endoplasmático rugoso, e se dispõe de uma maneira mais cilíndrica, tomando a forma de tubos. Ele não possui ribossomos em sua membrana, o que dá a aparência de ser liso. Por essa razão, esse não tem como produto proteína alguma. Entretanto, também são processadas moléculas de extrema importância, que são os lipídios, né? Assim é aqui que são produzidos os fosfolipídios. Quando fala fosfolipídios, é porque existe um átomo de fósforo nessas cadeias de gorduras. Tá? Então, os fosfolipídios, as gorduras propriamente ditas e os esteroides, que são hormônios. Outro exemplo de processos que ocorrem no retículo endoplasmático liso é a modificação de algumas moléculas, visando facilitar a sua excreção. Com relação ao tamanho dessa estrutura, também se trata de algo bastante variável. Exemplo disso são as células produtoras de hormônios, né, os esteroides, como a testosterona, possuírem essa organela bem desenvolvida. Mais um slide sobre o retículo endoplasmático liso ou granular. É diferente do rugoso, como seu próprio nome indica. Aqui eu estou repetindo, né, de novo. Não possui ribossomos em sua estrutura e possui aspecto liso. Neles ocorre a síntese de ácidos graxos. São as gorduras. Tá? Então, gorduras também recebem o nome de ácidos graxos. Os fosfolipídios e esteroides. Essa membrana possui inúmeras enzimas. As enzimas, elas ajudam na decomposição
né, de algumas substâncias, os alimentos, por exemplo, né? A gente tem enzimas já na nossa boca que vão degradar o açúcar que a gente ingere, no estômago que degradam as proteínas que a gente ingere. Então, essas enzimas são responsáveis por combater substâncias tóxicas e promover a desintoxicação do organismo, sendo assim uma membrana facilmente encontrada nas células do fígado, tá? Então, o fígado que faz a nossa desintoxicação, que é o órgão que promove a desintoxicação do organismo. Além do fígado, elas também são encontradas nos músculos, tendo a função de servir como reservatório para íons de cálcio, que garante que nosso músculo possa se contrair. Então, os movimentos musculares, né, contração e distensão, dependem desse íon cálcio. Provavelmente vocês lembram que o íon é quando ele perde, né, ou recebe elétrons. Aqui está mostrando novamente o liso, né, o retículo liso, como ele é mais tubular. Vamos para o próximo. Então, a desintoxicação e armazenamento de substâncias. No liso, o liso, né, também participa dos processos de desintoxicação do organismo. Nas células do fígado, nossa, estou repetindo bastante aqui, mas assim vocês memorizam, né? O retículo endoplasmático liso absorve substâncias tóxicas, modificando-as ou destruindo-as, de modo a não causarem danos ao organismo. É a atuação do retículo das células hepáticas, ou células do fígado, né, que permite eliminar parte do álcool, medicamentos e outras substâncias potencialmente nocivas que ingerimos. Dentro das bolsas do retículo endoplasmático liso, também pode haver armazenamento de substância. Os vacúolos das células vegetais, tá? As células animais não possuem os vacúolos, só as vegetais e alguns protozoários, né? Os protozoários de água doce. Por exemplo, são bolsas membranosas derivadas do retículo, que crescem pelo acúmulo de soluções aquosas ali armazenadas. Então, as funções, né, do liso, a primeira função, atuar na produção de lipídios, ou seja, na síntese de lipídios, auxiliam no processo de desintoxicação do organismo, armazenam e produzem substâncias, atuam no processo de transporte de substâncias através das células. E a outra estrutura é o complexo de Golgi, também chamado de aparelho de Golgi ou complexo golgiense. Né? Então, o complexo golgiense, também denominado complexo de Golgi ou aparelho de Golgi, é uma organela membranosa também, quer dizer que a constituição dessas bolsas, né, que formam o complexo de Golgi, também tem a mesma constituição química da membrana celular, que está relacionada com o processo de secreção de substâncias. Trata-se de uma estrutura formada por várias vesículas achatadas, as quais estão dispostas formando uma espécie de pilha de vesículas, normalmente número de 6 a 7. Cada unidade é chamada de dictiosomo ou golgiosomo. E essa organela tem origem no retículo endoplasmático. Então, aqui nós temos uma ilustração, né? Ó, as bolsas, né? Então, aqui temos 6. Então, elas variam de 6 a 7, não são muitas. E elas têm uma função também que é bastante importante, que a gente vai ver na próxima aula, é a digestão intracelular. Vocês podem perceber que existem umas
vesículas que se desprendem do próprio complexo de Golgi. E essas enzimas, essas vesículazinhas aqui, estão repletas de enzimas, que vão fazer a digestão dos compostos dentro da célula. Funções do complexo de Golgi. Então, o complexo golgiense é uma organela relacionada com uma série de funções, que são bastante importantes para a célula. Dentre as funções exercidas pelo complexo golgiense, podemos citar processamento de lipídios e proteínas, empacotamento e endereçamento de moléculas sintetizadas na célula. Então, algumas moléculas, quando são sintetizadas, elas ficam ali armazenadas no complexo de Golgi. Tá? Depois, são mandadas para o local onde essas moléculas são necessárias. Fabricação, né, ou síntese de macromoléculas, como polissacarídeos, que são os açúcares, não celulósicos. A celulose, que é encontrada nas células vegetais, que forma a parede das células vegetais, que é um envoltório, né, ao redor da membrana das células vegetais, que são produzidos nessa organela em células vegetais e incorporados à parede celular. O complexo golgiense é responsável por originar o acrossomo, que é uma vesícula encontrada na cabeça dos espermatozoides, que contém enzimas necessárias para a penetração desse gameta no ovócito secundário. Ou seja, na cabeça dos espermatozoides, tem essas enzimas justamente para perfurar o ovócito secundário, que seria o óvulo, né, feminino. Porque o material genético do espermatozoide tem que se juntar com o material genético feminino, no caso. Então, essas enzimas vão degradar a parede, né, desses óvulos, que na verdade ainda é o ovócito secundário. Então, o acrossomo é essencial para a realização da fecundação, senão não tem fecundação e as espécies não vão dar continuidade, né? A formação dos lisossomos primários, que são essas vesículas aqui, tá? Elas são chamadas de lisossomos primários porque só contém enzimas. Na próxima aula a gente vai ver isso. A formação do glicocálix. O glicocálix é uma especialização das células animais, tá? É uma rede que está ao redor da célula, aderida à membrana. E ela vai fazer o reconhecimento. O glicocálix reconhece, muitas vezes, um corpo estranho e faz com que esse corpo estranho não consiga penetrar na célula. E o complexo golgiense ainda dá origem ao vacúolo central das células vegetais. Então, aqui para finalizar, né, a gente tem uma célula procariótica ou procarionte. Isso aqui é uma bactéria. Então, ela não tem a carioteca, não tem núcleo, né? E as células eucarióticas apresentam o núcleo. Aqui o núcleo em verde, né? Colocaram o nucleolo aqui em azul. O retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, né? Então, aqui ainda tem outras estruturas. Só para vocês relembrar que as células procarióticas não possuem o núcleo, mas tem o material genético disperso aqui. Também tem os ribossomos e não apresentam retículo endoplasmático nem o complexo de Golgi. Então, essa aula encerramos por aí. Bye, bye, alunos, e até a próxima.